Oi gente, esse é meu primeiro vídeo, tá? Eu nunca fiz vídeo antes, então pode ser que fique uma bosta. Se ficar uma bosta, vocês me avisam que eu nunca mais faço vídeo. Mas se ficar legal, me avisem também que eu continuo fazendo sobre outros assuntos, tá? Então, hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência pra tirar o visto. Eu ia escrever simplesmente um post no blog, mas eu fiquei com muita preguiça porque é muita coisa pra contar, né? Então fica mais fácil falar num vídeo. E vamos ver se dá certo. Pra tirar o visto, eu fui pro Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo, na verdade em Santos, no litoral de São Paulo, tá? Então ia ser muito mais rápido, barato, fácil, tudo. Ir pra São Paulo pra tirar o visto. Mas eu botei na minha cabeça que eu queria ir pro Rio, porque muita gente que tem o visto negado em São Paulo, depois vai pro Rio, consegue o visto. Então, como eu já tinha falado no grupão, não sei se todo mundo viu, né? Mas como eu já tinha falado, eu não tenho nada de vínculo com o Brasil, então eu tava muito com medo de ter o visto negado. E essa é uma coisa assim muito traumática, muito, sabe, sei lá, muito depressiva pra mim, se eu tivesse visto negado. Então, meu pai falou assim, vai te deixar mais confiante? Então vai pro Rio, vai pro Rio, vai pro Rio. Vai pro Rio. Saí daqui domingo de noite, cheguei no Rio segunda de manhã. O meu horário, no caso, era segunda às 14h20. Fiquei enrolando no hostel porque eu tava com muito sono, não consegui dormir direito na viagem. Aí depois eu fui almoçar e depois eu fui pra lá. Cheguei no CASV 1h da tarde. Meu horário era às 14h20. A mulher me mandou passear um pouco e voltar 2 horas, porque eu não ia poder entrar antes. Aí eu fui, só que, lógico, se eu fosse andar muito, eu tava com salto alto, não ia conseguir ficar andando, não ia ter paciência. E comprei uma revista e fiquei, tipo, num restaurantezinho que tem ali perto. Tomei uma coca, a mulher foi legal, me deixou só tomar uma coca e ficar ali por 1 hora. Fiquei lendo a revista. Aí deu 2 horas, 1h55 e tal, eu já fui pra lá. Aí já tava a mulher começando a formar as filas pra 14h20, aí ficou na fila e tal. Aí na porta ela pede pra ver seus documentos, né, mas ela só dá uma olhadinha assim por cima. Não pode esquecer de levar confirmação, página de confirmação do 10.160. É aquela que tem código de barras. Não precisa imprimir o formulário inteiro, tá? Só a página de confirmação. É muito importante, porque se você esquecer essa página de confirmação, você não pode entrar no caso e você vai ter que reagendar a sua entrevista. Então não esqueçam. No caso do Rio, tem um carinha que fica num carro preto, velho, e ele fica imprimindo algum documento se você precisar. Só que ele cobra R$30 por folha. Então, tentem não precisar disso, porque R$30 por folha é uma facada no coração, meu Deus, socorro. Então, aí você entra no CASV, vai ter uma filinha pequena e tal. Aí, nessa filinha, você entrega seu passaporte, seu DS-160, DS 2019, não, na verdade nem precisou do DS 2019, nem taxa SEBS, nem nada. Mas levem tudo, né, porque nunca se sabe. Mas no meu dia não precisou. Ela só pediu página de confirmação do agendamento, página de confirmação do DS 160 e o passaporte. Entreguei tudo pra ela e tal. Ela colou um colantinho atrás, não pode tirar o colantinho, óbvio, são código de barras, e mandou pra outra fila. Nessa fila era pra tirar foto e pegar digitais, né, que é o que você vai fazer no caso. Aí são várias cabinezinhas, né, com fundo branco. Aí você senta lá, aí ela vai tirar sua foto. Ela vai pedir pra você colocar o cabelo atrás da orelha, tá? E pra você ficar reta. Aí é normal, você tira a foto. E depois fica em pé pra colocar as digitais. Você vai ter que colocar os 2 dedões, assim, a mão e a outra mão. Super simples, rápido, fácil. E depois você vai embora, ela te devolve seu passaporte, seu DS, devolve tudo e você vai embora. Foi muito rápido, eu não fiquei nem 15 minutos lá dentro do caso, muito rápido mesmo, tá? E é isso. Aí eu fui embora, aí no dia seguinte foi a entrevista no consulado. Meu horário estava marcado para as 10 horas.
mas eu cheguei lá, acho que era 9h15. Fiquei um pouquinho esperando lá fora. E logo a mulher já começou a formar fila pra quem era do horário das 10 horas, né? Na fila ela vai te pedir o seu passaporte. E aí ela vai... Lembra que eu falei que eles colam um colantinho, no caso? Então aí ela vai passar uma maquininha ali pra ler esse código de barras. Nesse código de barras tem todas as suas informações. Aí ela vai ver que você vai precisar, que você é G1, né? Se você for ao pé. Ela vai ver que você é G1 e que você precisa do DS 2019 e a taxa CERES. Ela vai te pedir, você tem que estar com isso no dia do consulado, tá? No caso, como eu disse, não precisou, mas no consulado você tem que estar com isso. Você entrega pra ela vai dar uma olhada e tal, vai dobrar e vai te entregar seu passaporte. E aí você vai continuar na fila. Aí quando você conseguir entrar no consulado, você vai passar por um detector de metais, tá? Não lembro se eu já falei, mas então, de qualquer forma, eu vou repetir qualquer coisa, depois eu corto. No CASB, você pode entrar com bolsa, pode entrar com celular, pode entrar com tudo. A única coisa que eles pedem para o celular é estar desligado. Mas eles não revistam bolsa, não fazem nada. No Rio, né? Então, tranquilo. No consulado, não, você não pode entrar com o celular, nem nenhum tipo de eletrônico, nem desligado. Mas eles têm uns porta-volumes na rua, então você paga R$5 e deixa lá. Até aí, né, também, tudo bem. Mas bolsa, eu não levei, eu levei só a minha pastinha por via das dúvidas. Mas eu vi gente, muita mulher entrando com bolsa, então eu acho que pode entrar com bolsa. Mas aí quando você entra, você vai passar por um detector de metais, aquele guardinha com aquele trocinho, igual de aeroporto. E também, igual de aeroporto, vai ter aquelas esteiras que passam pelo raio-x. Então você coloca sua bolsa, sua pastinha, suas coisas ali naquela esteirinha e passa pelo raio-x, depois você pega de volta. E aí você entra. Aí você entra, você segue direto pro balcão, entrega seu passaporte. Do jeito que a mulher lá fora deixou, você entrega pra mulher lá dentro. Meu DS 2019 não estava assinado, tá? Porque eu sou meio tonta, então eu resolvi deixar pra assinar na hora, se precisasse assinar mesmo. Aí a mulher só mandou eu assinar, colocar Rio de Janeiro, né? Porque eu tô no Rio de Janeiro. E a data do dia, que foi de 8 de abril. Fiz isso normal. E tem que colocar a data em formato americano, né? Então é mês, dia, ano. E aí mandou pra outra fila pra ficar sentadinha, né? No banco, pelo menos. Aí, e nisso ela fica com o seu passaporte. Aí depois de alguns minutos ela vem e aí começa a chamar as pessoas pelo passaporte. Aí ela te entrega seu passaporte. Quando ela entrega seu passaporte, você já pode ir pra outra fila, que é a fila da entrevista. Aí, eu acho que eram 10, eu não lembro direito, mas eu acho que eram 10 consuls, né, fazendo as entrevistas. E aí, tipo, tem as cabinezinhas, né, e aí, tipo, tem um vidro separando quem tá fazendo a entrevista do consul. Segurança, eu acho, né. Então, aí você fica na filinha, e aí, tipo, vai, por exemplo, eu fiz no 9, eu acho. Então eram mais, deviam ser uns 15, então. Fiz no 9, era mais ou menos no meio. Um pouco mais pra esquerda, né? Mas mais ou menos no meio. E aí, tipo, tinha, o cara fazendo a entrevista na frente. E aí você já fica, tem tipo uma linha no chão, você fica ali atrás dessa linha já esperando. E o povo na fila. Aí essa fila foi rapidinho. Aí eu já fiquei lá, né? Esperando o cara na minha frente terminar a entrevista. Ele terminou a entrevista, eu fui falar com o consul. Eu tava muito nervosa, minhas pernas estavam tremendo, mas eu tentei, como eu falei no grupão, tentei passar o máximo de confiança possível, ficar o máximo de mais calmo possível que eu consegui. Cheguei sorrindo, dei bom dia, perguntei se estava tudo bem. Aí o consul, que também era um fofo, falou que estava tudo bem com ele, perguntou e a senhora, com aquele sotaque maravilhoso, que eu acho lindo, americano falando português, eu acho muito fofo. E aí ele começou a fazer a entrevista. Bom, o que ele perguntou? A gente começou falando em português, tá? Então ele perguntou qual era o propósito da minha viagem. Eu falei que eu ia ser au pair. Ele perguntou quantas crianças eu ia tomar conta. Eu falei que eu ia tomar conta de 2 meninos. Aí ele perguntou as idades, eu falei, o mais velho tinha 7, o mais novo tinha 4. Aí ele perguntou se eu falava inglês. Aí eu falei que sim. Aí ele perguntou onde é que eu estudei, se eu estudei por muito tempo.
Eu falei que eu estudei mais ou menos 25 anos e que eu estudei na escola e fiz alguns cursos por fora. Nisso, ele começou a fazer algumas perguntas em inglês. Mas ele fazia algumas perguntas em inglês, algumas perguntas em português, então a minha entrevista no final foi bem misturada. Aí, quando ele fazia pergunta em inglês, eu respondi em inglês. Quando ele fazia em português, às vezes eu respondia em português, às vezes eu respondia em inglês, porque eu já tava com a linha de pensamento em inglês. Foi uma salada mista, tá? Então foi super tranquilo. Mas pra mim é normal, porque eu tenho inglês bom. Então pra mim isso não foi um problema. Mas a maioria das pessoas que eu vi fazendo entrevista foi tudo em português mesmo lá no Rio, viu? Também ele só me fez acho que umas 2 ou 3 perguntas em inglês, o resto foi tudo em português. E aí ele perguntou o que mais? Ele perguntou se eu ia estudar. Eu falei que sim, que o programa Au Pair exige que você estude. Aí ele perguntou o que eu pretendia estudar. Eu falei que eu não sabia, que quando eu chegasse lá que eu ia poder decidir, talvez eu fizesse algum idioma. O que não é mentira, eu queria fazer francês e alguma coisa relacionada a jornalismo, não sei, talvez. Enfim, mas eu não falei tudo isso, né? Eu só falei que provavelmente algum idioma, mas que quando eu chegasse lá eu ia decidir. Ele perguntou se eu já tinha falado com a minha host family. Eu falei que eu conheci eles só por Skype, que eu falei com eles por Skype algumas vezes e por e-mail. O que mais que ele perguntou? No fim, ele acabou não perguntando nada da minha vida no Brasil, que eu tava apavorada que ele fosse perguntar se eu estudo, se eu fiz faculdade, alguma coisa assim. Porque eu não ia mentir, lógico, né? E eu não tenho nada pra falar, né? Mas ele não perguntou nada disso, acho que eu dei sorte. Então, é isso. E aí ele perguntou o que é mais. Deixa eu ver. Gente, acho que foi isso só. Sério, ele não perguntou muita coisa. Foi mais das coisas assim relacionadas ao au pair. Ele perguntou se eu tinha experiência com crianças. Eu falei que sim, que eu trabalhei muitos anos em buffet e que eu tinha trabalhado em daycare, só isso. Ele falou, tá bom. E sempre digitando, né? Ele faz a pergunta, te olha rapidinho, faz a pergunta e continua digitando. Então nem te olha, só faz a pergunta e digitando. Não sei, eu acho que ele tava... Bom, não sei. Mas eu tava meio nervosa. Eu ficava toda hora me segurando ali, porque minha perna tava tremendo, eu achava que eu ia cair. Mas foi tudo certo. E aí ele começou, depois que ele terminou de fazer as perguntas, ele começou a assinar o meu DS. E ali eu já comecei a sorrir, porque se ele tava assinando o meu DS, quer dizer que meu visto tinha sido aprovado. Porque quando seu visto não é aprovado, eles não assinam o seu DS. E ele tava assinando o meu DS, carimbando, e eu tava lá já morrendo de felicidade. Aí ele me devolveu o DS. O passaporte não, o passaporte fica lá com ele, se o seu visto é aprovado, ele só te devolve o seu DS. Ele me devolveu o DS e falou assim, esse documento você tem que levar sempre, tá, no aeroporto, é sempre esse documento que vão pedir. Tô falando isso porque seu visto foi aprovado. Aí eu sorri assim, eu falei, obrigada. Aí ele, boa viagem. Aí me devolveu, tal, e saí. Aí eu saí tropeçando, quase caí, que eu tava de salto alto, né? Quase caí, foi uma coisa linda. Aí o guardinho que tava ali no corredor falou, calma moça, calma. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Aí ele assim, boa viagem, não sei o que, todo mundo se dá boa viagem. Aí eu agradeci e tal, e fui embora. E foi isso. Tô com o meu DS, o passaporte ainda não chegou, tô esperando chegar. Quando chegar eu vou postar no Instagram, fazer aquela festa toda, né? Enfim. Outra coisa, como eu disse no grupão, seja simpática, mostra confiança, mostra que você não tem medo, que você tá confiante que você vai ter seu visto, porque pensamento positivo, que vai dar tudo certo, todo mundo vai conseguir seu visto, a gente se vê lá nos Estados Unidos. Então é isso, essa foi a minha experiência para tirar o visto. Lembrando que eu tirei visto no Rio de Janeiro, CASV do Rio de Janeiro, consulado do Rio de Janeiro. Não sei como funcionam os outros consulados, tá? Tem vários vídeos de outras meninas, acho que eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui, que eu vi como foi a experiência delas em outros consulados, tá? Esse aqui é do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro. Pode ter algumas coisas parecidas e tal, mas não
se baseiem, mas não levem à risca, pelo amor de Deus, porque senão vai dar coisa errada, vai falar que minha... então é isso. Se ficou legal, se vocês gostarem, me avisa que eu continuo fazendo. Se ficou uma bosta, me avisa também que eu não faço mais. E se ficou muito, muito, muito ruim, me avisa também que aí eu tiro esse vídeo, nunca mais faço e desisto dessa carreira de vlogger. Então é isso.